presença, meu Deus. O Senhor possa estar conosco, Pai, durante, ó Pai, todo este culto. O Senhor possa tomar a direção da vida de cada um, meu Deus, que está aqui nesta noite. É o que lhe pedimos, lhe agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Ocorreu um dia que Eliseu passou até Samim, onde estava uma mulher influente. Ela ungiu a comer pão, e assim foi, que todas as vezes que ele por ali passava, esse paralisia, só Agora eu vou ler de novo vocês, tá? A Bíblia de mulher está um pouquinho diferente. Ó, vocês dois se comportam aqui, eu não sei. Ó, eu vou ler com vocês de novo, depois a gente começa a história, tá? Senta lá agora, pode sentar. Obrigada, tá? Pode sentar lá dentro. Ó. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o convidou para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer. Amém? Vocês podem se sentar. Presta bastante atenção, tá? Para depois responder as perguntas. Então, presta bastante atenção. Estou dizendo nada aqui para chutar para vocês não, tá? Agora eu. Olha só, a Bíblia nos conta a história sobre Sunamita. Sunamita não era o nome dessa mulher, porque a Bíblia ela não deixa claro o nome dela. Sunamita porque a cidade na qual essa mulher vivia se chamava Sudém. Eu quero que vocês guardem bem, para depois vocês saberem responder as perguntas, tá bom? Como é que era o nome da cidade que eu acabei de falar? Sudém. Sudém. A Bíblia relata que essa mulher Sunamita, ela era uma mulher de coração muito generoso. Ela era uma mulher que tinha boas condições financeiras, mas nem por isso ela era uma mulher arrogante, ela era uma mulher de coração muito bom. A palavra do Senhor vai dizer que havia um profeta que se chamava Eliseu, que frequentemente passava ali perto da casa dessa mulher. E essa mulher, por ter o coração tão bom, ela percebia que Eliseu se afadigava no meio da caminhada e teve o coração bom de chamar a Eliseu para poder comer pão na casa dela, para poder se alimentar e hospedar na casa dela. E assim Eliseu fazia frequentemente quando passava ali perto da casa dela. Teve um dia que essa mulher, conversando com o esposo dela, ela decidiu que iria construir um quarto a mais na casa dela, somente para poder receber a Eliseu quando ele passasse por ali. Com um bom coração dessa mulher era, não é verdade? E assim, um certo dia, Eliseu passando novamente, ela convidou Eliseu a se hospedar em sua casa. Eliseu chegando na casa dela e vendo o quão maravilhoso que ela fez para poder hospedar ele com mais conforto, né? A Bíblia nos relata que ela colocou ali no quarto uma boa cama, uma mesa, uma cadeira, né? Para que Eliseu pudesse se hospedar bem. E Eliseu ficou muito feliz com aquilo, que ele tinha que arrumar um jeito de, né, recompensar aquela mulher pela bondade que ela fazia por ele. Aí a Bíblia vai dizer que Eliseu chama o seu companheiro ali, né, que caminhava junto com ele, e pergunta para ele, né, o que ele poderia fazer para recompensar Sunamita, né, pela bondade que ela fazia com ele. Aí, né, eu esqueci o nome do companheiro dele, pera aí, rapidinho que eu vou... Não, é Geazi, isso aí, Geazi, o companheiro de Eliseu era Geazi. A Geazi disse para ele, olha, ela já tem, né, ela já tem tudo, ela tem muitos bens, né, mas tem uma coisa que ela ainda não tem, ela não tem filhos, porque o esposo dela já era de idade avançada.
pensou, né, um jeito de poder recompensar Sunamita. Então Eliseu manda que chama Sunamita no seu quarto e fala com ela: olha, no próximo ano, nessa mesma data de hoje, você terá um filho. E Sunamita, né, ficou meio assim desacreditada, porque ela já era de idade, seu esposo também era de idade, né? Então ela ficou feliz, ela ao mesmo tempo que ela confiava, ela também desacreditou um pouco. Só fala que ela tinha idade avançada. Aí, os anos, né, se passou um ano, e como o profeta Eliseu havia dito para ela, e como nós sabemos que Deus, quando Ele promete em nossa vida, Ele cumpre, não é verdade? Ainda que demore anos, ainda que passe anos e mais anos, mas se Deus prometeu para nós, com certeza vai se cumprir. E assim como Eliseu falou para aquela mulher, se cumpriu. Na mesma data da qual Eliseu tinha dado àquela mulher, ela teve um filho. E assim a Bíblia diz que esse menino, ele cresceu. Mas chegou um tempo que esse menino, indo se encontrar com o pai dele em um campo, né, de trabalho, a Bíblia nos relata que esse menino, ele começou a passar muito mal. Ele gritava assim: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. E ele gritava de dor, porque ele estava sentindo muita dor. E o pai dele, desesperado, pegou e pediu para que os trabalhadores, né, os empregados ali, pudessem levar ele para a mãe dele. E assim os empregados fizeram, levaram ele para a mãe dele. Chegando no colo da mãe dele, vocês sabem o que aconteceu com ele? Ele morreu. Ele morreu no colo da mãe dele. Mas quando ele morreu, o que vocês acham? Que Sunamita, ela ficou desesperadamente e chorou? Vocês acham que ela ficou muito triste e chorou? Mas ela não ficou. Sabe por que ela não ficou? Porque ela sabia o Deus que tinha dado a promessa para ela. Ela conhecia o Deus que deu a promessa para ela. E ela imediatamente se lembrou de Eliseu e chamou alguns, né, dos seus ajudantes ali para que arrumasse ali uma jumenta. Naquela época o transporte era pela jumenta, para que eles pudessem encontrar com Eliseu. Aí a Bíblia fala que essa mulher, ela vai, né, a caminho de encontro a Eliseu. E no meio do caminho a Bíblia ainda, né, nos deixa um fato que muito nos alegra, porque muitos perguntavam a ela: olha, como vai? E mediante toda a situação que ela vivia, ela dizia: vai bem. A todo momento a quem perguntava a ela dizia que vai bem. Imagina nós, como mãe, né, as nossas mães, vendo seu filho morto dentro de casa e responder para alguém que tudo vai bem. Que grande é a fé daquela mulher, não é verdade? Ela permaneceu confiando em Deus. A Bíblia nos ensina que nós devemos permanecer confiantes mesmo em meio às nossas dificuldades. Mesmo quando nós passamos um mal muito forte, que às vezes a gente acha que a gente vai nem aguentar, né? Mas a gente, a todo momento, a gente tem que profetizar que tudo vai bem. Porque quando nós temos Deus, ainda que as coisas estejam ruins, vai ficar bem. E aquela mulher seguiu de encontro a Eliseu, e se encontrando com Eliseu, né, ela fala a Eliseu: olha, eu não te pedi filho algum. Ela foi um pouco assim, né, exagerada nas palavras. Eu não te pedi filho algum. Vai até lá em casa, e contou para ele a situação, que o filho dela havia morrido. E Eliseu, né, agiu com compaixão com ela e foi imediatamente com ela até a casa dela. Chegando lá, o filho dela estava deitado na cama da qual ela tinha preparado para Eliseu. E Eliseu, vendo que ele realmente estava morto, a Bíblia relata que Eliseu deitou sobre o menino para poder aquecer a ele. E ali começou, né, a falar com Deus, a pedir a Deus, né, pela ressurreição daquele menino. E a Bíblia fala que, em questão de minuto, aquele menino, ele começa a se mover novamente. E de repente ele abre o olho
para a felicidade da mãe dele e de todos que estavam ali à sua volta. Qual que é o nome desse menino? A Bíblia não relata para nós qual é o nome desse menino. Hã? Não relata, ué, mas é uma história para nós tirarmos, né, reflexões e exemplos para nossas vidas. Por quê? Aquela mulher sunamita, ela foi muito generosa com os servos de Deus. Essa palavra nos ensina a sermos generosos também com as pessoas. E nos ensina também a sermos fiel a Deus mediante a situação da qual nós estivermos passando. Imagina se tem coisa mais triste do que uma mãe ter o seu filho morto no seu colo e dizer para as pessoas que vai tudo bem. Eu acho que nós, assim, hoje em dia, nós não teríamos, né, essa capacidade que ela teve de dizer tá tudo bem, vai tudo bem. Talvez nós, hoje em dia, nós iríamos, né, reclamar, até mesmo, né, murmurar contra Deus, não é verdade? Mas ela não, em momento algum ela murmurou. Por quê? Porque ela confiava em Deus. Porque quando Deus ele te dá uma promessa, Ele não vai te tomar ela. Deus ali naquele momento, simplesmente eu acredito que Ele quis testar a fé de sunamita. Né? Aquele menino havia morrido, mas ela creu que ele poderia ressuscitar. E assim aconteceu. Essa palavra nos ensina também, né? Como passou os dias das mães agora, era para ser hoje uma homenagem para as mães, né? Que Sunamita foi uma mulher guerreira, né? Apesar de tudo que ela passou, ela permaneceu firme, ela não desistiu do seu filho, ela correu atrás, né, de solucionar aquele problema. E o que nos ensina? Nós, como os filhos também, nós temos também que amar muito os nossos pais, a nossa mãe, porque ela dá o melhor dela para nós todos os dias. Vocês sabiam disso? Às vezes vocês reclamam, né? Assim, ai, que mãe chata, toda hora chamando atenção, não é verdade? Reclama. Eu sei que reclama. Não chama assim, né, na boca, mas certeza que nos pensamentos aí. Mas nós temos que saber que quando a mãe ela corrige nós, é para o nosso bem. Quando vocês estiverem maior, lá na frente, vocês vão ver que tudo isso, quando as mães fazem, é para o bem de vocês. Não é verdade? Porque quando vocês ficam doentes, quem cuida de vocês? Mamãe e papai, né? Mas quem está mais presente com vocês durante o dia é a mãe, não é verdade? Pois é, por isso que nós devemos valorizar muito a nossa mãe. Essa palavra de hoje